Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é ser professora de idiomas em escolas de idiomas no Brasil. O lado bom, o lado ruim, o salário, como funciona para começar. E eu só posso fazer esse vídeo hoje porque eu não moro mais no Brasil e eu não trabalho mais em escolas lá. Porque as escolas provavelmente não vão gostar muito desse vídeo, então se você não é uma escola de inglês, curte o vídeo. Eu trabalhei em 3 escolas diferentes no Brasil, todas elas são escolas que existem em vários estados diferentes no Brasil, mas algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo podem mudar dependendo do estado onde você mora. Eu sou de Santa Catarina, numa cidade pequena, e eu ouvi dizer que, por exemplo, em São Paulo, a mesma escola paga às vezes até 10 vezes mais do que em Santa Catarina, mas eu acredito que em outros estados seja parecido com o Sul. Porque geralmente essas escolas têm filiais e elas tendem a seguir um padrão, tanto do preço, de como é feito o treinamento, então geralmente vai ser parecido em todos os estados do Brasil. A primeira pergunta que muita gente faz é se é preciso ser formado em letras para trabalhar em escolas de idiomas. Não, não é preciso ser formado em letras. Eu tinha alguns colegas que eram formados na área, mas a grande maioria era de outras áreas. O que você precisa é falar bem o idioma, né? Geralmente é o inglês, mas tem para outros idiomas também, porque você vai passar por uma entrevista nesse idioma, então você tem que primeiro passar a primeira etapa, uma entrevista que já não é em português, a entrevista de trabalho é em inglês ou no idioma que você vai lecionar. E a maioria das escolas também tem uma prova escrita, então também no idioma. Algumas vezes a escola fazia um teste do idioma, então um teste de inglês, e outros eram mais de situações na sala de aula, o que você faria naquela situação, escrevendo em inglês o que você faria. Então, algumas é mais de gramática, mais do próprio idioma, e outras é mais sobre como você ensina, mas escrevendo naquele idioma. Então, eles já testam as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essas são as primeiras etapas antes de ir para o treinamento. Então, tem uma entrevista no idioma, uma prova, e depois você vai para o treinamento. O treinamento é tipo um Hunger Games, você fica uma semana com todos os outros candidatos para concorrer à vaga. E durante essa semana você fica lá de manhã e de tarde fazendo o treinamento. O treinamento é todo em inglês, geralmente até na escola que eu trabalhei com francês, o treinamento era em inglês, só tinha algumas coisas depois pro francês que eu fiz separado, mas o treinamento geral era em inglês. Então você passa uma semana com esse grupo de pessoas que sabem que estão disputando a mesma vaga. São poucas vagas e várias pessoas. Então você vai estar lá apresentando uma aula, fazendo dinâmica e cada um julgando o coleguinha geralmente pra ver, esse aí vai conseguir a vaga, esse aqui não vai conseguir vaga. E apesar desse nervoso, dessa competição, que essa primeira semana de treinamento é uma parte que eu gosto bastante, porque eu sempre aprendo muito com a metodologia da escola, com os treinamentos, então é uma parte bem legal, tirando a parte da competição pela vaga. Sei que professores de escola regular não têm esse apoio que tem na escola com métodos, com didática, então em escolas de idiomas tem muito esse apoio de falar assim, eu tô com esse problema, como que eu faço para melhorar esse aluno, essa situação? E tem os treinamentos constantes para ajudar nisso também. Em escola regular já não tem isso, o professor tá meio que sozinho. Depois desse treinamento inicial, também tem treinamento contínuo. Então tem escolas que tem reuniões toda semana, praticamente, ou 2 vezes por mês, para falar de situações que você está tendo no trabalho, para conseguir melhorar a metodologia e o que fazer em certas situações, com certos alunos, então tenha esse suporte da escola. Então é uma boa oportunidade para falar com outros professores e aprender muito também, trocar ideias com outras pessoas que também trabalham nessa área. Mas, mesmo eu gostando dessa parte de treinamento, eu entendo que não é fácil para todo mundo ficar uma semana em um lugar sem saber se você vai conseguir o trabalho ou não, e não receber nada por isso. E geralmente, como o semestre muda ao mesmo tempo para a maioria das escolas, todos os treinamentos acontecem ao mesmo tempo. Então, se você faz o treinamento de uma escola, dificilmente você vai conseguir fazer o treinamento de outra escola, porque é o dia inteiro. Então, se você não consegue a vaga, você perde a vaga e não consegue o trabalho por um semestre. Então, vai ter que esperar o próximo semestre para ter treinamento de novo para tentar em outra escola. Uma outra questão que pode ser um problema são os horários, que são horários picados. Então, tinha vezes que eu estava na escola das 8 da manhã às 10 da noite, mas não quer dizer que eu estava trabalhando todos esses horários. Eu tinha vários intervalos de 1 ou 2 horas entre aulas, e nesse tempo eu não podia sair para ir para casa, e eu não poderia ter outro trabalho para repor essas horas. Então, eu sentia que eu trabalhava mais do que eu trabalhava, porque as horas que eu estava em sala de aula não eram tantas, mas eu tinha que ficar na escola o dia inteiro. Muitas escolas também proíbem você de trabalhar em outra escola ou dar aulas particulares, então fica um pouco difícil de ter um outro trabalho, porque geralmente em escola até você conseguiria, porque é 1 hora ou outra, ou dar uma aula particular no meio tempo, mas muitas escolas proíbem, então você fica dependente do salário da escola. E você não tem um salário fixo, o salário é pela hora, então se você tá lá o dia inteiro, mas você trabalhou algumas horas naquele dia, não chegou nem a fazer 8 horas, você vai ganhar pelo que você trabalhou. Onde eu morava era em torno de 15 a 18 reais a hora. Se a escola tem férias, você geralmente não vai receber, ou tem algumas coisas diferentes dependendo das escolas.
Eu já trabalhei em escola que você não, se tem férias ou feriado, você simplesmente não recebe. Já trabalhei em escolas que eles fazem uma porcentagem, dão metade do seu salário nas suas férias, mas isso em um mês de férias. E geralmente você tem bem mais de um mês. Tem a férias de inverno, depois a de verão você tem mais ou menos 3 meses, aí nesse tempo você não recebe nada. E também a sua média acaba caindo, porque você tem vários meses que você não recebe, eles fazem uma média do ano, então o seu salário, as suas férias vai ser bem pouco. E tem escolas também que você recebe o que você estava recebendo no último semestre de trabalho, mas é como um adiantamento, você não está recebendo férias. Depois, durante o ano, você tem que pagar aquelas horas. Então, você não está ganhando férias, você vai ter que trabalhar todas aquelas horas durante o ano para pagar aquele adiantamento. Outra variação que pode ter no seu salário é a variação do número de turmas, porque algumas escolas são em semestre, outras em bimestres, e o número pode variar muito de número de turmas que você ganha, e isso altera muito o salário. Então, um mês você pode estar ganhando relativamente bem, no outro você não está ganhando nada. E é algo comum em escolas que eles não demitem professores. Então, as escolas não querem pagar a sua demissão, então o que eles fazem, eles diminuem muito as suas turmas, deixam com 1, 2 turmas, para você não aguentar e se demitir. Eu já passei por uma situação que em um semestre eu estava ganhando mais ou menos 1.800, e aí eu fiquei doente nas minhas férias e faltei o início do próximo semestre, e eles falaram que eu fiquei doente porque eu viajei nas minhas férias, então nem nas suas férias você pode escolher o que fazer. E aí, quando eu voltei no outro semestre, eles diminuíram, então de 1.800 eu fui pra ganhar menos de 500 reais. Tem um vídeo da Maíra do Eu Nunca Te Pedi Nada, que ela fala sobre isso, que tiraram várias turmas dela, mas por uma razão ainda bem pior do que a minha. Eu nunca passei por uma situação tão ruim quanto ela passou nas escolas. Ela conta como foi trabalhar em escolas de inglês e a situação dela foi bem pior do que a minha. Mas é algo que pode acontecer também, então vou deixar o vídeo dela aqui embaixo para quem quiser assistir. Então, para ser professor de idiomas em escolas no Brasil, você precisa ter um planejamento financeiro muito bom. Porque do nada isso pode acontecer. Então, se você tem contas, coisas para pagar, do nada no próximo mês você pode estar recebendo menos da metade do que você recebia. Por isso que na maioria das escolas onde eu trabalhava, e você pode perceber se você estuda em escola de inglês, a maioria dos professores mora com os pais, ou tem outro trabalho num período, ou é aposentado, já tem alguma outra renda, ou depende de alguém de alguma forma. Dificilmente você encontra um professor que consegue se sustentar sozinho com o salário de professor, ou que tenha essa estabilidade, porque pode ter alguns meses que ele consegue se sustentar, mas se ele não tem uma outra fonte de renda, não consegue pagar aluguel, pagar conta, não tem como. Ou só se você trabalhar na escola, mas na parte administrativa, de coordenador, tem alguns coordenadores que dão aula também, e aí a pessoa tem um salário fixo e aí consegue se sustentar, mas só como professor, geralmente não. Ou talvez em outros estados do Brasil seja melhor, essa foi só a minha experiência em Santa Catarina. Mas pelo vídeo da Maíra, que é de São Paulo, parece que não, porque também pode acontecer isso de do nada você perder metade do seu salário. Normalmente, na maioria das escolas que eu trabalhei, o salário da hora-aula é o mesmo para todos os professores. Mas tinha uma escola que eles faziam diferenciação de experiência, então os professores que têm mais experiência ganhavam mais, ou pelo menos foi o que eles me disseram na entrevista. Depois eu descobri que eu tinha alguns anos de experiência, estava ganhando mesmo que uma professora que tinha mais de uma década de experiência, então ela deveria estar ganhando mais do que eu. E nós duas estávamos ganhando menos do que um professor homem que tinha acabado de entrar, que era a primeira experiência. Então ele já começou ganhando mais do que gente que tinha mais experiência. Ou seja, nos dias de hoje ainda existem empresas que pagam menos para funcionárias mulheres mesmo com mais experiência do que funcionários homens. Eu sei que eu pareço muito negativa nesse vídeo, mas eu quero alertar para essas coisas dessa parte financeira porque muitas pessoas me perguntam sobre a profissão e eu acho que outros professores que estão no Brasil e que estão trabalhando em escolas não podem falar abertamente sobre isso. Até porque depois desse vídeo eu provavelmente nunca mais vou conseguir trabalhar em uma escola de inglês no Brasil. Mas mesmo com todos os problemas, eu não trocaria minha profissão por nada. Tanto que até hoje eu sou professora. Vai fazer 10 anos esse ano que eu sou professora. Apesar de todos os problemas administrativos, financeiros das escolas, eu gosto muito da profissão. E eu aprendi muito com os treinamentos, aprendi muito com os outros professores e também com os meus alunos. E acompanhar essa evolução dos meus alunos, esse tempo que eu trabalhei não terminando o curso, que estão conseguindo passar entrevistas de emprego para morar fora, para conseguir um emprego melhor mesmo no Brasil. Isso é algo que me deixa muito feliz, ver o sucesso dos meus alunos. Eu não seria professora se eu não amasse realmente a profissão. Eu poderia estar trabalhando no escritório, em algo mais estável, mas não era algo que eu ia gostar. Em Portugal, eu continuo trabalhando como professora, mas hoje é algo que eu consigo viver disso. Não é igual no Brasil, que eu precisaria depender de outra pessoa para conseguir continuar exercendo a profissão. Aqui é possível pagar aluguel, pagar suas contas, viajar, ter uma vida normal sendo professor. Eu acho que se eu continuasse no Brasil, chegaria a um ponto que eu teria que escolher mudar de profissão e ia conseguir me sustentar sendo professora lá.
Eu não quero desmotivar ninguém que quer ser professor. Pelo contrário, sempre quando alguém me pergunta, eu falo, tenta, vai nas escolas, tenta ser professor, você vai gostar. Só que com esse vídeo eu quero alertar para você estar preparado pela parte financeira. Então, isso significa talvez ter outro emprego para conseguir trabalhar como professor, mas como meio período, ou ter outro emprego e trabalhar só algumas horas como professor, ou procurar como funciona para trabalhar em uma escola regular. Eu nunca procurei porque não é o que eu queria para mim. Eu não me vejo dando aula para 30, 40 crianças numa mesma turma sem nenhum suporte da escola. Então esse é um lado positivo das escolas de idiomas, que eu falei que tem esse suporte que não tem na escola regular. Eu também não saberia falar para vocês como funciona para escolas regulares, porque eu nunca procurei, não era o meu interesse. Eu sei que para a escola regular você vai precisar se formar em letras, então é diferente de escola de idiomas. Você precisa procurar outras informações de como funciona o pagamento, férias, horas, também se é por hora, se você tem um salário fixo. Outra alternativa também seria trabalhar em faculdade, trabalhar em universidade como professor de idiomas. Também foi algo que eu não pensei em fazer, porque eu tive inglês na faculdade e eu vi o quão difícil era para minha professora por causa do sistema, não por causa dos alunos ou por causa do professor, mas é porque eram 20 alunos, cada um com nível diferente para ter aula de inglês. Então não tem como fazer uma boa aula, sendo que tem alunos fluentes e alunos que estão no zero. Então a organização de como funcionam as coisas no Brasil também dificulta muito para esse trabalho. O lado bom das escolas de inglês, como eu falei, é essa organização e esse apoio, esse suporte do professor. No vídeo eu foquei em escolas de inglês porque foi a minha experiência, é o que eu posso falar, não posso falar dos outros. E eu acredito que é uma boa opção para quem tá começando, porque tem todo esse suporte, esse treinamento para conhecer mais a profissão. E também para aprender muito, porque você aprende muito trabalhando em escolas de idiomas. O único lado negativo é sim o lado financeiro, mas eu acho que isso não é uma surpresa para todo mundo. Mas eu acho importante alertar porque tem muitas pessoas perguntando, muitas pessoas que querem começar a trabalhar com isso. Eu acho que é uma experiência ótima, você só tem que se preparar pro lado financeiro e saber que talvez você não vai conseguir se sustentar só com essa profissão por muito tempo no Brasil. E se você é professor, comente aqui embaixo como é a sua experiência no estado onde você mora.